que eu faria se eu tivesse 6 meses para mudar a minha vida e eu não quisesse dar espaço para enrolação? A gente passa mais tempo tentando recomeçar do que realmente vivendo o processo. Como se a gente estivesse vivendo preso num ciclo infinito de intenção, expectativa e frustração. E se eu te dissesse que com 6 meses de foco de verdade você poderia transformar completamente o seu corpo, sua energia, sua cabeça e até a sua vida? Pois é. E não, eu não tô falando de milagre, nem de você virar uma versão impossível de você mesmo. Eu tô falando de você assumir a direção com maturidade, clareza, estratégia. Se eu tivesse 6 meses pra mudar tudo, sabe o que eu não faria? Eu não passaria a mão na minha cabeça. Eu me olharia com carinho, mas com sinceridade. E eu iria me perguntar o que exatamente eu tô fazendo que me afasta do que eu quero. E aí sim, com essa clareza, eu começaria a montar o meu plano. Mas não é só um plano de alimentação e treino. Eu tô falando de um plano de vida, né? Porque emagrecer, né, perder gordura, ter mais energia, não é só sobre isso, né? É sobre o que a gente carrega, o que a gente tolera. O que você deixa entrar no teu espaço. Você já parou pra pensar sobre isso? Coisas que a gente repete sem perceber. Então, deixa eu te contar o que de fato eu faria em romantizar o processo. Porque é importante a gente deixar bem claro que eu teria 100% certeza de que eu começaria 100% decidida. Mas isso eu tô falando de um projeto, de um processo pra valer, tá? Não tô falando da boca pra fora, não. Sem sombra de dúvida, eu começaria com uma decisão. Eu não quero só emagrecer. Eu quero voltar a gostar de mim. E isso muda tudo. Tá pronto? Então bora pro vídeo. Então, hoje eu tenho 6 meses para mudar minha vida. O que eu não faria? Bom, eu não faria um plano só de dieta, né? Eu estabeleceria um plano de consistência, onde eu vou definir os inegociáveis, uma estrutura, né, para quem realmente quer sair do lugar que tá hoje e construir uma coisa mais leve, mais duradoura, real, tá? Né? Porque mudar de verdade não é só fazer por fazer. A gente precisa, né, fazer com um pouquinho mais de presença, um pouquinho mais de maturidade. Então, se essa é a sua intenção, continua nesse vídeo para entender o meu plano. Então, a primeira coisa que eu ajustaria com certeza absoluta seria o meu treino, né? Não faz sentido eu só fazer mais tempo mais vezes. Eu aumentaria sim a quantidade, mas eu mudaria principalmente a qualidade. Quando você tá treinando só para cumprir tabela, o seu corpo percebe. É diferente. O treino que você faz para queimar a caloria é geralmente um treino que você já começa a cansar. Então, mudar a mentalidade ali em relação a treinar com presença, sabe? Focar mais naquilo que aquilo vai me proporcionar. Esse é um ponto importante que eu apliquei, inclusive, na minha vida. Hoje eu não faço mais atividade física só para emagrecer, mas para manter ali minha cabeça também no lugar, meu corpo vivo, funcionando, fluindo. Então, vou te dar um exemplo. Se eu tivesse 3 treinos por semana, seriam 3 treinos feitos com a alma. E um detalhe importante, eu deixaria ali, ó, celular fora de vista, playlist que conecta. E quando a gente treina com essa intenção, a gente muda tudo, porque você termina o treino mais leve, mais confiante, mais centrado, aquela sensação de fiz o que eu tinha que fazer. E o corpo, ele começa a responder, né? Ele começa a responder mais rápido porque você não tá ali só pelo sentimento de comi um negócio fora da minha dieta, então eu tenho que estar aqui por obrigação. E eu não tô falando que não vai ter dia que você não vai estar com vontade de estar ali. Só que você vai mudando a tua relação, né, com aquela atividade física. Uma outra coisa também que funcionou pra mim, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês, é que, por exemplo, eu comecei a entender que pra mim algumas coisas não funcionam. Eu, por exemplo, não funciono bem se eu tiver horários rígidos, muitas regras, se eu tiver muita dificuldade para executar o treino. Então, por exemplo, algumas pessoas motivam a participar de uma prova, de uma competição, né, uma inscrição de uma corrida. Para mim, atrapalha. Então, é importante você se conhecer também em relação a isso, para a coisa funcionar. Então, autoconhecimento salva. Também no meu plano de 6 meses de mudança de vida, eu incluiria um item que é talvez o mais negligenciado e um dos maiores pontos de virada, que é o descanso. Né? Ele tem muita importância no processo de transformação. Considero uma das mais fundamentais. Então, criar ali um ritual de sono, né? Horário para parar de trabalhar, para sair da tela, preparar o corpo para desacelerar.
E eu faria do meu descanso uma prioridade, sem sombra de dúvida, porque quando o corpo descansa, ele se recupera. Ele regula o hormônio, ele controla a fome, reequilibra o que é uma rotina derrotada. Então, sem sono de qualidade, não tem emagrecimento consistente, não tem clareza mental, não tem energia. Então, se eu quisesse mudar a minha vida em 6 meses, eu trataria o sono como uma meta diária. Porque não adianta você treinar com intenção, com qualidade, comer bem, se o seu corpo está sempre esgotado. E o descanso é onde a transformação ela se organiza. E eu não abriria mão disso. No meu relato, né, na minha história pessoal, o sono sempre foi problemático. Eu sempre fui aquela pessoa que acreditava que, não, meu relógio biológico é do Paraguai. Já ouviu isso? Eu adorava falar essa frase. E eu achava que, ok, eu só consigo dormir 3 horas da manhã. E às vezes eu acordava às 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar. Né? Então, assim, eu vivia esgotada. Vivia desnutrida, esgotada, né? Mentalmente. Às vezes você pode até confundir que você tem algum, né, diagnóstico aí, né, que deu lá pelos videozinhos que a gente acaba assistindo aí na internet, e a gente acaba se autodiagnosticando, se é que vocês entenderam, né, do que eu tô me referindo. Às vezes a pessoa acha, não, tem um distúrbio aqui cognitivo, tem um TDAH, tem ansiedade, mas por quê? Porque não tá dormindo direito. Então, a primeira coisa da vida que você tem que regular hoje é o sono. E como é uma experiência pessoal que eu tô relatando, eu sei o quanto isso é difícil, mas acredite se quiser, é possível mudar. Você vai precisar persistir muito na tentativa e erro. E você vai errar muito. Mas quando você consegue acertar isso e você vê o tanto de coisa que muda na tua vida por conta desse pequeno ajuste que você fez e que é totalmente de graça, você começa a valorizar isso de um jeito que você começa a recusar às vezes. Até, não, convite pra ir não sei aonde, não sei o que. Ih, não, vai atrapalhar meu sono, não vou. Então, muitas pessoas já chegaram nessa fase. Eu espero também que você chegue daqui a 6 meses. O que eu faria seria cortar o ruído e o excesso de distração para me reconectar comigo mesmo. Né? Hoje o mundo ele vive gritando, a gente acorda, tem 20 notificações, né? Entra no Instagram, aí tem 15 corpos perfeitos lá, né? A gente começando o dia maravilhosamente bem, e a gente se sente, tô atrasada, não comecei ainda, não fiz, né? Não consegui. Então, se eu tivesse esses 6 meses, eu ia dar uma silenciada aí nesse barulho externo, menos rede social, menos comparação, menos exposição, mais espaço pra mim. Isso não é frescura, isso é foco, né? Porque com a cabeça cheia do que os outros estão fazendo, você não consegue focar no que você precisa fazer. Então, uma das ações que eu defini pra mim foi escolher o que eu ia consumir, limitar ali o consumo de tela, o que eu tô escutando, o que eu tô vendo, né? E quando você silencia ali o mundo, sua voz interna, né, começa a ter mais espaço pra aparecer. E esse ponto por si só já vale uma transformação inteira. Então, já aconteceu, inclusive, de eu recomendar isso para uma paciente, né? Tem uma paciente que ela chegou me contando dizendo que ela se sentia muito ansiosa com a alimentação. E ela vivia comendo por impulso, não conseguia entender, né? Mesmo sem fome, ela estava ali, querendo mastigar alguma coisa. E aí, quando a gente fez o acompanhamento, eu consegui, né, ir conhecendo um pouco melhor a rotina dela, entendendo ali que tinha um excesso de estímulo. Então, ela era uma pessoa que passava o dia ali sendo bombardeada por Instagram, podcast, aí reunião, música, YouTube, grupo de WhatsApp. Então, assim, é notificação sem parar. O cérebro, às vezes, não tem espaço mais para discernir, às vezes, o que é fome real do que é estímulo emocional. E aí a gente traçou, né, uma estratégia ali, né, de ter meia hora de silêncio, sem tela, né, uma vez por semana ela faz um detox, né, desses estímulos, e isso começou a funcionar, né, e ela já até me falou, né, eu não tenho mais essa coisa de comer por fuga, né, eu começo a perceber, né, que eu realmente estou com fome, e começa a notar isso, né, no seu dia a dia. Às vezes as redes sociais, elas estão aqui para, né, ajudar muito a nos conectar, né? A gente tem um super avanço da tecnologia, mas a gente precisa parar também, às vezes, de olhar, né, até que ponto aquilo ali tá fazendo bem pra gente, tá fazendo mal, tá um pouco excessivo, e é isso só no seu autoconhecimento e seu autocuidado que pode te dizer se isso tá, né, te prejudicando ali de alguma forma. Delimitar quem entra no seu espaço emocional. Se quisesse mudar minha vida em 6 meses, eu faria, com certeza, uma limpeza emocional. Eu começaria a observar quem me esgota, né, quem me afastou da minha essência, e pessoas que só te procuram para reclamar, comparar, diminuir.
estabelecer limite mesmo, sabe? Mesmo que fossem silenciosos. E mudar essa energia ali, né? De quem tá drenando, isso vale pra conversa, pra rede social, pra relações do dia a dia, né? Então, às vezes, você tem aí uma pessoa que te causa ansiedade, um peso, te faz duvidar de você mesma, né? Então, né, você precisa começar a proteger um pouco mais a sua energia, o seu tempo, a sua casa, seu corpo. Se você não coloca limite, né, o outro coloca em você. Então, eu escolheria cuidar, né, do meu espaço emocional uma prioridade. E eu tô falando isso porque tem algumas pessoas que elas costumam ser aquelas pessoas que dizem sim pra tudo, pra ajudar os outros, pra ouvir os problemas, né, tá sempre disponível. E aí essa pessoa acaba se tornando uma pessoa exausta, sem tempo, sem energia, sem espaço para ela mesma. Isso dificulta também seguir ali um plano com um pouquinho mais de constância. E eu costumo trabalhar também nos meus processos essa, né, dizer não. Dizer não é importante, gente. Então, às vezes você vai ter que dizer não para compromisso que você não pode, né, e começar também a se proteger. Limite de horário, pausa. Isso tudo pode te ajudar a recuperar um pouco mais a sua energia, leveza, constância. Então, às vezes, a gente está aí caçando, né, uma mudança, né, mais específica, mas a gente não está olhando para esses pequenos detalhes que podem estar sugando aí a tua energia. Quando a gente fala, eu particularmente, eu não sou uma pessoa tão que isso se torna um problema, porque eu não tenho realmente dificuldade de dizer não, mas eu já fui sim essa pessoa do sim, 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 sim para tudo, né, de ter que estar presente em todos os eventos, em todas as comemorações, em todas as coisas. Só que eu acho que a vida ela é dividida em alguns momentos. Em alguns momentos você vai precisar ter um pouco mais de foco dentro dos teus projetos de vida. O que você está querendo hoje? Às vezes a gente vai ter que delimitar um pouco mais essa fase que pode atrapalhar um pouco ali o lado social, mas você tem que pensar que é um momento, é uma fase, né? Você vai atingir, depois você vai sair. A coisa seria criar um plano de ação realista para seguir, mesmo naqueles dias que a gente não tem vontade. Porque quando a gente está nesse processo de transformação, a gente não pode ficar esperando motivação, né? Motivação é volátil. Ela vai, vem e eu não posso depender disso. Então, eu criaria um plano de ação com base no que eu consigo manter, né? Não é um plano lindo, perfeito, aquele plano Pinterest, né? Mas um plano possível com refeições que eu sei preparar, com treinos que eu consigo encaixar, com metas que eu posso cumprir e eu seguiria mesmo sem vontade, mesmo cansada, mesmo de mau humor, porque o plano só funciona quando você executa, não quando você fica esperando o momento certo. Então, qual que é o meu mínimo possível? Esse mínimo ele tem que acontecer mesmo nos dias ruins, porque é ele que sustenta nos dias bons. Então, esse é o segredo da consistência. Eu sou muito franca, né, com as minhas metas, com os meus projetos. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa bem organizada, né, com tudo que eu me proponho a fazer. Mas a gente tem que ter essa, sabe, eu tenho sonhos, eu penso em milhares de coisas que eu gostaria de fazer, eu gostaria de alcançar, só que a gente às vezes precisa ser um pouquinho mais pé no chão e olhar para nossa realidade e falar, cara, isso aqui é possível. Falando, por exemplo, da minha agenda, né, eu tenho uma agenda flexível de trabalho, sim, eu trabalho, né, consultório, atendimento, até no online, só que eu também faço essa outra parte, e aí quando eu falo sobre isso aqui, é para poder mostrar que eu tô me desenvolvendo, eu tô saindo um pouquinho, né, da minha zona de conforto. E aí, às vezes, a gente olha aqui, se compara, poxa, tem a fulana, ciclana, beltrana, que é referência na minha profissão, por exemplo, que tá, sei lá, anos-luz na minha frente. E há muitos anos atrás, eu já estava aqui no YouTube, por exemplo, gravando vídeo, falando, né, mostrando minha rotina, só que, de repente, eu comecei a não ver resultado e eu parei. E um belo dia, né, que é agora, né, por essa época aqui, que você, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas eu resolvi voltar a gravar. E aí quando você volta assim, cara, vou fazer 30 vídeos esse mês pra bombar o canal, não sei o quê. E não é assim que funciona. Você tem que ser um pouquinho mais realista. Eu não faço só isso da minha vida, né? Eu não gravo só vídeo, eu não sou blogueira, eu não tenho a vida da menina, sei lá, de 18 anos que temos a fitness. Então eu tenho meus compromissos de trabalho. O que é possível fazer? Eu consigo entregar 2 vídeos por semana, beleza, então tenho que escrever o roteiro, tenho que editar, né? Não é só simplesmente ligar a câmera aqui e sair falando o que eu quero. Embora eu tente fazer isso da forma mais natural possível, né? Você tem que seguir um script. E eu tô muito feliz que você chegou até aqui, você tá ouvindo tudo isso, e eu quero te dizer que você já começou, tá? Mesmo sem perceber, você já deu um passo,
né? Antes da mudança acontecer, ela começa aqui, ó, na consciência. E se você ouviu esse vídeo aqui com o coração aberto e sentiu que alguma coisa te tocou de verdade nesse vídeo, então significa que o seu processo já está em movimento. Então, tudo que você precisa fazer agora é parar de adiar, né? Parar de se esconder ali atrás de desculpinha, de falta de tempo, de cansaço, da ideia de que, depois eu vejo isso. Não, gata, vamos lá, é agora. Tem uma coisa que eu aprendi, né, acompanhando centenas de mulheres ao longo dos anos, é que a vida não vai parar para te dar tempo. Você vai ter que começar a fazer aí esse jogo virar, as coisas acontecerem, né? Para de ficar colocando todo mundo como prioridade, se coloque como prioridade. E em 6 meses as coisas podem mudar sim, né? A pergunta é se você vai se permitir, né? Eu não tô falando de um plano perfeito, eu não tô falando de promessa milagrosa, eu tô falando de presença, de intenção, de se colocar em ação, criar ali um caminho possível, respeitoso, estruturado, que funciona para você até nos dias difíceis. Mas o mais importante é que isso precisa fazer sentido para você. Então, se você gostou desse vídeo, né, e você quer, né, acompanhar um pouco mais, né, sobre a minha trajetória, né, eu tenho outros conteúdos, tem inclusive esses vídeos aqui que você pode assistir aqui mesmo no canal, e aqui na descrição tem o meu Instagram, tem os meus contatos profissionais, onde você pode entrar em contato, né, talvez seja o seu momento de mudança, se chegou aqui nesse vídeo por acaso e está precisando, né, passar por um acompanhamento com um pouquinho mais, né, de um pouco mais personalizado, um pouco mais dedicado, né, e lembrar também que, ó, virada, gente, não precisa ser barulhenta não, tá? Precisa ser sua. Então, espero que esse vídeo tenha contribuído aí pro teu plano e quero saber, né, o que você vai colocar em prática e volta aqui pra me contar como é que foi, né, como é que você tava, né, no dia que você assistiu esse vídeo, volta aqui pra me contar 6 meses depois o que você evoluiu. E é isso, gente. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo ou no seu processo.